Oi, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Nossa aula de número 14. Vamos lá para o nosso livro didático? Bom, livro didático, páginas 48 a 51, nosso visto de número 11. Assunto: anúncio para TV, roteiro, discurso de propaganda, revendo, orações coordenadas, substantivas e predicativas. Vamos para a nossa mensagem do dia para alegrar o teu coração? Que o dia comece bem e termine melhor ainda. Aproveite o amanhecer para criar uma nova história, para ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, que você tenha um dia iluminado por Deus, que as bênçãos divinas caiam sobre você e a sua família e as pessoas que te rodeiam. Vamos lá para a nossa aula? Peguem o seu livro didático na página 48 e vamos para a prática de oralidade. Peça para a campanha institucional, anúncio de TV. Na página 48 diz o seguinte: na seção prática de escrita, vocês produziram uma peça da campanha institucional para divulgar ações ou um comportamento de forma que a coletividade seja beneficiada. Agora, em grupos, você produzirá um comercial para a TV, para compor a mesma campanha. Esse comercial será dramatizado para a turma ou a comunidade escolar. Bom, gente, infelizmente, esse é o momento que vocês não poderão dramatizar ainda esse comercial na sala de aula, mas vocês farão todo o roteiro para um próximo acontecimento na escola, vocês vão dramatizar esse anúncio para a TV. Então, vamos lá. Relembrando, na página 46, pediu o seguinte: projeto de escrita, preparação. Lembram que a gente leu aí sobre o projeto Parada? E aqui, no finalzinho da página, pedia para você, no projeto de escrita, o tema tratado em sua produção pode ser relacionado a assuntos como trabalho voluntário, sustentabilidade, pluralidade cultural e prevenção às drogas. Então, na questão 8 da página 46, pedia para os senhores comporem um anúncio e perguntava o que você pretendia divulgar com esse anúncio. Depois, na página 47, pedia para você justificar a sua escolha e perguntava de que forma esse comportamento ajudaria a melhorar a situação atual. Na questão 10 da página 47, dizia: defina a estratégia a ser utilizada no anúncio para persuadir as pessoas e adotar o comportamento pretendido pela campanha. Bom, na questão 11, pedia para você criar um slogan. Depois, pedia para você usar textos verbais e textos não verbais. Então, essa questão 11, uma questão bem completa, pedia para você produzir aí um slogan, colocar textos verbais e textos não verbais. Então, você já fez essa atividade e nessa do anúncio para a TV, da campanha institucional, pede-se o seguinte: preparação. Esse anúncio deve fazer parte da mesma campanha para a qual vocês produziram o anúncio em prática da oralidade. Ou seja, qual o assunto que você escolheu? Trabalho voluntário, sustentabilidade, pluralidade cultural ou prevenção às drogas? Vai ser essa mesma linha de raciocínio que você escolheu na prática de escrita. Bom, então, produzindo anúncio e, portanto, deve ter o mesmo objetivo, ou seja, a mesma linha de raciocínio, o mesmo objetivo que você pretendeu alcançar. Por isso, retome os anúncios produzidos. Letra A. Qual é o comportamento ou ação que o anúncio deve divulgar? Dependendo do que você escolheu, é um comportamento ou ação que você pretende ali divulgar. Era o quê? Sobre o combate às drogas, sustentabilidade. Então, você vai dizer qual comportamento ou ação que você gostaria, que você quis divulgar naquele anúncio. Letra B. Sendo da mesma campanha, o slogan é único. Qual o slogan da campanha de vocês? Então, qual foi o slogan que você montou ali na página
47 na questão 11. Qual foi o slogan que você utilizou, que você criou? Letra C. Definam a estratégia argumentativa a ser utilizada no anúncio para as pessoas adotarem esse comportamento. Qual foi a estratégia argumentativa que você usou? Você usou uma estratégia de convencimento, assim com ações objetivas, ou você vai usar com estratégias de persuasão emotivas? Você vai utilizar qual das duas? As objetivas, estratégias argumentativas objetivas, ou você vai mais para as estratégias emotivas? Escolha uma das duas estratégias. Vamos lá para a página 49. Vamos para o grande desafio. Página 49. Vou diminuir um pouquinho para a gente fazer melhor a leitura. Bom, na segunda questão diz o seguinte: antes da dramatização, o anúncio é planejado e roteirizado. Leia o texto do publicitário Neca Bolossa com orientações para a escrita de um roteiro para a TV e crie o comercial de vocês, no caso, o seu comercial. Não esqueça que foi a campanha institucional que você escolheu lá no nosso visto anterior que vai lhe ajudar a produzir esse comercial de TV. Bom, nós temos aí essa ficha, que é um roteiro de TV. O que os senhores farão? Vocês farão essa tarefa no caderno, roteiro para a TV. Você transcreverá todo esse roteiro para o seu caderno. Aí você coloca no seu caderno visto 11 e a data de hoje. Bom, vamos lá. Diz o seguinte: roteiro para a TV. Retranca. O que é uma retranca? Usa-se geralmente duas palavras que resumem o tema escolhido e ajudam a localizar a peça arquivada, se necessário. Então, aqui você vai usar duas palavras, ação contra drogas. Pode ser? Pode. Você pode usar desde que você identifique. Trânsito. Qualquer coisa que você queira que identifique o seu projeto. Bom, cliente. O cliente, o nome da empresa anunciante, que diz o seguinte: na produção de vocês, esse item não se implica. Então, o nome do cliente na sua produção não é necessário, a não ser que você queira criar um cliente fictício. Em seguida, peça, tipo e duração. A peça é um comercial de TV segundo a proposta. O tempo de duração de comercial de TV é bastante variado. Há comerciais de 30 segundos, mais simples, ou vários minutos mais elaborados. Quantos minutos você faria esse seu comercial? Em 30 segundos ou mais tempo? Então, coloque aí uma estimativa de tempo que você usaria. Lembre-se que é apenas um roteiro ainda. Vamos lá. Título. Defina um título que identifique a campanha ou o cliente. Vamos lá, então, esse itemzinho aqui. Identificar quem será aí, qual o título da sua campanha. Lembre que você escolheu um título, você escolheu um tema para você fazer a sua campanha. Agora, o seu comercial terá o mesmo título. Data. Recomenda-se o registro da data para posterior identificação do seu trabalho. Vamos lá. Diz assim: registrem a data de apresentação do comercial de vocês. Coloquem uma data fictícia, pode ser a data do dia mesmo, gente, porque por enquanto nós não vamos apresentar. Eu disse por enquanto. Então, aqui tem algumas dicas. No caso, tudo vão ser suposições. Tudo vão ser hipóteses. Como que você faria esse seu comercial? Não esqueça que é o seu comercial, a sua campanha publicitária, seu anúncio institucional. Vamos lá. No vídeo, você vai descreva sempre do lado esquerdo da folha todas as informações que deverão compor o visual do comercial. Recomenda-se a utilização Arial do corpo 12 em letras maiúsculas. Mas como você vai transcrever no seu caderno, não tem problema nenhum. Vamos lá.
Vamos lendo de um lado e de outro, tá? Porque quando eu for subindo a folha, para não atrapalhá-los. O áudio deve ser descrito sempre do lado direito do roteiro, alinhado à esquerda, e na direção da imagem correspondente. Nunca separe a palavra de uma linha para outra, nunca se abrevie palavras. Números devem ser escritos por extensos. Então, gente, nós temos aqui as recomendações de como você vai fazer seu roteiro, o vídeo, o áudio. Então, tudo são uma estimativa, professora. Eu posso fazer como se fosse um texto? Sim. Você vai descrever o que você faria no seu vídeo e como seria o seu áudio, ou seja, o que você falaria. Professora, eu posso, nessa parte do vídeo, eu posso colar uma imagem da minha campanha se eu escolher a preservação da Amazônia. Eu posso colar uma imagem da Amazônia? Pode sim, porque é como se você fosse a imagem que você colocaria no seu vídeo e aqui do lado você vai transcrever o que você diria, que você colocaria algo impactante para essa sua campanha institucional. Não esqueça, gente, que as campanhas institucionais elas não têm fim lucrativo. Depois de vocês fazerem toda a leitura desse roteiro, a última parte seria ali, após a definição do roteiro, ensaiar várias vezes o comercial, mas como vocês não farão, não interpretarão, eu quero só o texto manuscrito, seja a coluna, quero que vocês não esqueçam, coluna do vídeo e coluna do áudio. Na coluna do vídeo você pode colocar uma imagem e na coluna do áudio o que você transcreveria para o seu anúncio. Vamos lá para a página 50, que diz o seguinte. Bom, essa terceira parte, que seria a parte da produção, você já fez. E a parte da avaliação também não serão feitas, porque nós não estamos na sala de aula, infelizmente. Gente, prestem bem atenção nessa diferença das orações subordinadas substantiva subjetiva, porque ela vai ter a função, a oração subordinada, ela vai ter a função de sujeito da oração. Ao invés da oração principal ter o sujeito, a oração subordinada terá. Preste atenção nos exemplos. Vamos para o nosso exemplo. Bom, aí nos nossos exemplos eu tenho a oração. É óbvio que todos seremos aprovados. Primeiramente, se é período composto, eu tenho que procurar os verbos, porque um período composto é formado por 2 ou mais verbos. Bom, separei aqui os meus 2 verbos, e seremos. Bom, então, já sei que eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos. Agora, vamos separar aqui a conjunção integrante. O quezinho, conjunção integrante, porque eu já sei que na minha oração subordinada substantiva, eu vou ter uma conjunção integrante que vai ligar a oração principal à oração subordinada, que pode ser o que e pode ser o se. Bom, já separei minha conjunção integrante, agora vamos lá separar minha oração principal e minha oração subordinada aqui. Minha oração principal é óbvio. Minha oração subordinada substantiva subjetiva vai ser que todos seremos aprovados. Mas, professora, por que essa minha oração é oração subordinada substantiva subjetiva? Por quê? Porque ela vai exercer o papel de sujeito da oração. Porque na minha primeira oração, na minha oração principal, eu não tenho sujeito. É óbvio. Como é que a gente acha aí o sujeito perguntando o que ou quem? O que é óbvio. Então, eu tenho sujeito, eu não tenho sujeito na minha oração. Logo que todos seremos aprovados, vai exercer a função de sujeito da minha oração principal. Se não houver sujeito na minha oração principal, logo a minha oração subordinada subjetiva vai exercer a função de sujeito da oração, então, logo ela será o meu sujeito, porque na minha oração principal eu não tenho sujeito. Observe sempre a conjunção integrante. Vamos para mais um exemplo. Bom,
Primeiramente, eu tenho que verificar se a minha oração é do período composto. Vou primeiro separar os meus verbos, é e faço. Então, já verifiquei que é período composto, porque eu tenho mais de um verbo, eu tenho aí 2 verbos, ok. Aí eu tenho o que é a minha conjunção integrante. Já encontrei meus verbos e encontrei minha conjunção integrante. Minha oração principal é necessário. Oração principal. Tem sujeito na minha oração principal? Não. Então, vai ser uma oração restante. O que eles façam o trabalho vai ser a minha oração subordinada substantiva subjetiva, que vai fazer a função de sujeito da minha oração. Por quê? Porque a minha oração principal não tem sujeito. Se não há sujeito na minha oração principal, automaticamente a minha oração subordinada vai exercer o papel de sujeito da minha oração. Então, é necessário, oração principal não tem sujeito, logo, minha oração que eles façam o trabalho vai ser minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que vai exercer o papel de sujeito da oração. Estão entendendo? Espero que sim. Bom, outro exemplo. É certo que você virá à reunião? Bom, vamos encontrar os verbos é e o virá. O quezinho já sabem que é minha conjunção integrante. Minha oração principal é certo. Tem sujeito na minha oração principal? Não. Então, quem vai ser aí a oração que vai fazer o papel de sujeito? Muito bem, que você virá à reunião, vai exercer o papel de sujeito da oração. Então, minha oração subordinada substantiva subjetiva vai exercer esse papel, ok? Vamos agora para as nossas orações subordinadas substantivas predicativas. Bom, eu já aprendi que lá na minha oração subordinada substantiva subjetiva, a minha oração subordinada vai exercer o papel de sujeito da minha oração principal. Agora, a minha oração subordinada substantiva predicativa é aquela que tem função de predicativo para a oração principal. Lembram quando nós estudamos o predicativo do sujeito? Ele vem o verbo de ligação e mais o predicativo, que é uma característica do sujeito. Vamos agora ver os exemplos da nossa oração subordinada substantiva predicativa. Vamos lá? A certeza que você virá. Vamos lá. Eu tenho 2 verbos, eu tenho o e tenho o virá. Já sei que é período composto. Vamos separar nossa oração principal da nossa oração subordinada? Bom, a certeza é minha oração principal, que você virá. Observe que na oração, nas orações subordinadas substantivas subjetivas, nós não tínhamos sujeito na nossa oração principal. Nós tínhamos o sujeito na nossa oração subordinada, na realidade, que exercia a função de sujeito da oração principal, porque na oração principal não havia sujeito. Mas, ao contrário, a nossa oração subordinada substantiva predicativa, o sujeito já aparece no início, na nossa oração principal. A certeza é. Então, nossa oração principal e nossa oração subordinada substantiva predicativa é que você virá. Quero que vocês observem esse pequeno aí, macetezinho, pequeno lembrete para vocês que eu é o meu verbo de ligação, que é da oração principal, e eu também tenho uma conjunção integrante. Todas as vezes que vocês virem um verbo de ligação próximo, coladinho ali, best friend, da conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Eu vou ter, o meu sujeito vai estar na oração principal, mas eu vou ter um diferencial, que é o meu verbo de ligação, mais a minha conjunção integrante.
a diferença? Notaram aí a diferença? Essa aqui, o sujeito, na oração subordinada substantiva predicativa, o meu sujeito vem no lugar certo, que é na minha oração principal. O diferencial é que eu tenho verbo de ligação e tenho uma conjunção integrante. Vamos lá para outro exemplo. Meu medo é que você não volte. Na oração principal eu tenho o verbo de ligação. Qual a oração principal? Meu medo é. Oração principal. Minha oração subordinada substantiva predicativa, que você não volte. Olha, eu tenho o verbo de ligação e tenho aqui uma conjunção integrante. Então, ela é subordinada substantiva predicativa. Próximo exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Qual é a nossa oração principal? Nosso maior desejo é. Nossa oração subordinada é que todos sejam aprovados. Na minha oração principal, eu tenho o nosso desejo, nosso maior desejo é o nosso sujeito, e o restante da nossa oração é que todos sejam aprovados. Na nossa oração principal, o verbo de ligação é, e a conjunção integrante na nossa oração subordinada substantiva predicativa. Bom, no livro de vocês, no livro didático, na página 42, tem aqui esse lembrete que diz: um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva apresenta as seguintes características. Oração subordinada vem após a principal. Não pode haver sujeito na oração principal. Não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Lembram que nós falamos que na nossa oração principal ela não tem sujeito. Então, logo, a oração subordinada ela exerce o papel de sujeito. Na página 43 do livro didático vem esse seguinte lembrete. Um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva predicativa apresenta as seguintes características. O verbo da oração principal deve ser de ligação. O verbo de ligação ela vem na oração principal. Não pode haver predicativo na oração principal. Não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Aqui nós temos o importante é a minha oração principal, o meu verbo de ligação está na minha oração principal e que cumpramos a determinação, é a oração predicativa, ok? Ela tem aqui, ó, a conjunção integrante mais o meu verbo de ligação. Depois de vocês terem revisto o vídeo sobre predicado nominal, orações subordinadas substantivas predicativas e orações subordinadas substantivas subjetivas, vocês relembraram essas orações e esse predicado. Gente, não esqueçam, apesar de ter visto novamente o vídeo, eu vou lembrá-los. Primeira questão diz: escreva uma frase que contenha predicado nominal. Lembrem, senhores, que o predicado nominal é o predicado que eu não tenho um verbo de ação. O meu verbo será de ligação, não esqueça. Os verbos de ligação ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se. Então, crie frases com verbos de ligação sendo o meu predicado nominal. Não esqueça. A estrutura da oração. Sujeito, verbo e o predicado. Esse verbo é um verbo de ligação, porque o meu predicado é um predicado nominal. Não esqueça. Vamos lá. Agora, você vai completar o quadro sobre as orações subordinadas substantivas, predicativas e subjetivas. Ele pode ser consultado para seus estudos, gente. Esse quadro é muito importante porque você fará esse quadro e tirará dúvidas com ele porque você fez de acordo com a sua aquisição de conhecimento. Então, vamos lá. Só relembrando um pouquinho, senhores, porque com certeza vocês assistiram o vídeo mais de uma vez e já sabem fazer direitinho. Vamos lá. Desempenha a função de... Eu estou falando de substantivas predicativas, que nós comentamos que as predicativas elas têm função de quê? Tentem lembrar. De... Gente, o próprio nome já diz.
Olha ali, na nomenclatura, na classificação, o próprio nome já diz. Da oração principal. 2 é complemento de um verbo de. Eu tenho 2 tipos de verbo. Verbo de ação ou de ligação. Uma das 2 alternativas. Que se encontra na oração, ou é a oração subordinada, ou na oração principal. 3. O período composto em que aparece pode ser transformado em um período. Período, eu tenho 2 períodos, eu tenho um período simples e um período composto. Então, escolha um dos 2. Com predicado verbal ou nominal. E exemplos de orações desenvolvidas, ou seja, você vai fazer ali a sua oração e não esqueça. Na minha oração substantiva predicativa, eu tenho ali juntinho, pertinho um do outro, o quê? Um verbo de ligação e uma conjunção integrante. Não esqueça, conjunção integrante, o que ou se, e o verbo de ligação. Você vai construir aí exemplo dessa oração. Depois, exemplo da oração reduzida. Não esqueça que na oração reduzida eu não tenho conjunção integrante e o meu verbo está no... Qual a forma? Gerúndio, participe ou infinitivo. Uma das 3 formas verbais. Tente recordar. Agora vamos para orações subordinadas substantiva subjetiva. Olha o nome, gente. Desenvolve a função de quê? Eu já disse que a oração principal, ela não tem sujeito. Já que a oração principal não tem sujeito, a oração vai desenvolver aí, minha oração subordinada vai desenvolver a função de... Isso mesmo. Segunda. O verbo da oração principal deve estar conjugado no primeira, segunda ou terceira pessoa. Singular ou plural. Próximo. Terceiro, ocorre sobre as formas. Eu tenho 2 formas aí que podem acontecer. Forma que é completa e outra forma que é... Tente lembrar. Gente, as respostas estão contidas aqui dentro. Só lembrem. Então, vamos lá. Agora eu quero exemplos de orações desenvolvidas. Não esqueça que a oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem, normal, vamos dizer assim, normal, ela tem um sujeito na oração principal, só que ela tem uma conjunção integrante na oração que fala mais alto que eu não estou conseguindo ouvir. Você já sabe, gente, brincadeira, mas tem um verbo, tem uma conjunção integrante aonde? Desenvolva. E exemplo de oração reduzida. Não esqueça, na oração reduzida, eu não tenho conjunção integrante e o verbo está na forma do... Isso mesmo.